Bom, senhoras e senhores, desembargadores, desembargador Castro, desembargadora Francisca Galiza, doutora Marileia, que hoje aqui, senhora procuradora, que representa o Ministério Público, senhores advogados aqui presentes, nossos servidores, havendo número legal, declaro aberta esta sessão da 5ª Câmara Civil do dia... Ao dia aí, senhor secretário. Dia 17 de julho de 2023. Submeto à apreciação dos colegas a ata da sessão, as sessões anteriores, tanto da 5ª como da 3ª Câmara de Direito Privado. Aprovado, presidente. Não havendo pedido de modificação, as atas ficam aprovadas. Senhor secretário, quais são os pedidos de preferência que nós temos? Nós vamos atender os pedidos de preferência dos senhores advogados, especialmente dos que se acham presentes fisicamente aqui na sessão, né? É o número 2. Podemos começar, colegas? Pô, fique à vontade. É o número 2 da pauta. Processo ainda da 5ª Câmara, é um agravo de instrumento, o agravante é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão e procuradora Thaís Iluminata César Cavalcante, agravada é Maria Raimunda de Souza Costa. Advogado Childe Silva Santos, relator sou eu e o parecer ministerial pelo conhecimento e provimento. Parecer da lavra da doutora Samara Asca Sawaia. O processo adiado da sessão do dia 10 de julho para 2023 em razão da falta de quórum para a sua instalação. Vamos ter sustentação oral, senhor secretário? Muito bem. O relatório é o seguinte: adotei como relatório a parte expositiva do parecer ministerial, o qual, ora, transcrevo em verbos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, IPREV, contra a decisão proferida pelo juiz de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, que, nos autos da ação de obrigação de fazer para implementação de benefício previdenciário, pensão por morte, apresentado por Maria Raimunda de Souza Costa, concedeu a tutela de urgência, determinando que o demandado implante o benefício previdenciário de pensão por morte em favor da parte autora, no valor correspondente a 100% do benefício percebido pelo titular, sob pena de multa diária de R$ 2.000, limitada a 30 dias. Resignada a autarquia estadual, recorreu nos termos do ID 206.864/89. Argumenta, em síntese, que a recorrida pleiteou pensão por morte em decorrência do falecimento de seu ex-marido, no patamar correspondente a 100% do benefício percebido pelo titular, sendo que o IPREV concedeu tal pensão no valor de 10% da aposentadoria, tendo em vista este o patamar de alimentos determinados judicialmente em favor da parte autora. Alega que a pensão em tela foi deferida nestes termos em obediência ao disposto nas leis complementares estaduais 073/2004 e 224/2020, as quais normatizam acerca das regras previdenciárias do regime próprio do Estado. Aduz que, de acordo com a legislação de regência, o cônjuge separado de fato tem direito ao percebimento da pensão na proporção recebida a título de alimento judicialmente arbitrado, sendo este o caso dos autos. Assim, requeriu a concessão do efeito suspensivo, bem como que seja reformada integralmente a decisão. Nós indeferimos o pedido de efeito suspensivo
e não foi apresentada contra-razões, e este é o relatório. O Ministério Público foi pelo provimento do recurso. Muito bem. Doutor advogado, Vossa Excelência deve registrar seu nome, a OAB, a parte que vai defender para fim de registro na ata. Com a palavra. Bom dia, presidente, desembargador Raimundo Barros, a doutora procuradora de Justiça, a desembargadora Galiza, desembargador Castro. Bom, depois dessa pandemia, retornar a essa quinta Câmara, para mim, é um prazer imenso. Feitas essas considerações, gostaria aqui de iniciar. Só uma retificação, desembargador, foi apresentado contra-razões ao agravo, tá? Feita essa ponderação, bom, nós estamos aqui diante de duas situações. Primeiro, fática, 3 situações. Primeira, fática. Fática é que a beneficiária da pensão sempre conviveu em todos os momentos com o falecido. Não houve, em momento nenhum, separação de fato, separação propriamente de corpos, divórcio, nada. Ela sempre conviveu integralmente com o decujus. Feitas essas considerações, são 2 questões de direito aqui. Preliminarmente, o que é que eu observo aí no agravo de instrumento? O IPREV, ele ataca o mérito da questão. Ele questiona em sede de agravo se é possível dar 10% ou se é possível dar 100%. Todos nós sabemos que em sede de agravo de instrumento não pode exaurir o mérito da demanda, que encontra-se hoje na fase embrionária, na origem. E o que é que o IPREV, com esse agravo de instrumento, pretende? Atacar o mérito, se é 10% ou se é 100% da pensão, concedida pelo juiz de base 100% conforme a lei complementar do próprio Estado. Peço vem aqui para mencionar a lei 224/2020. Então, quem está dizendo isso é a própria lei complementar feita pelo Estado, que quando o IPREV fixou em 10%, ele violou a própria lei dele. Então, o que é que o IPREV pretende? Ele pretende nada mais, nada menos que atacar o mérito da questão, suprimindo a instância de origem. Aí eu pergunto, existem os requisitos para a concessão da tutela antecipada na origem? Ora, nobres desembargadores, existe. Tanto é que o juiz, antes de conceder a tutela, ele mandou ouvir o IPREV. Com o retorno da resposta, ele concedeu a tutela de urgência. Então, o mérito do agravo deve cingir-se apenas sobre se há ou não os requisitos da tutela concedida. E, ao meu ver, o Instituto tenta induzir essa Câmara a erro, trazendo o mérito da questão, suprimindo a instância de origem. E sobre esse assunto, supressão de instância, eu peço venha aqui para citar diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Primeiro deles, segunda turma, Arespes 546.886 do Rio de Janeiro. Relator ministro Humberto de Campos, Humberto Martins. Segunda turma, agravo interno no Aresp, 220.224 de São Paulo. Relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Agravo interno no RESP, 1.248.938 do Rio de Janeiro. Relatoria, ministra Regina Helena Costa, também da primeira turma. Ou seja, o que é que o IPREV tenta aí? Suprimir a instância de origem, fazendo com que essa colenda Câmara julgue o mérito da questão e suprimindo a instância de origem. Logo, não seria possível, com toda a venha, essa Câmara, em caso de provimento, usurpar a competência da vara de origem, sob pena de violar, além da Lei Complementar Estadual 224/2020,
violar diversos precedentes. Sobre o mérito da demanda, como eu acabei de dizer, quem fixa o mérito da demanda é a própria lei complementar. O que é que o IPREV fez? O IPREV fez um estudo aleatório, não apontou nenhum dado objetivo, fixando 10%. Logo, o juiz, ao ver essa situação teratológica, essa decisão do IPREV, concedeu a tutela antecipada após ouvir, concedendo 100%. Portanto, nobres desembargadores, não assiste razão o presente agravo de instrumento, seja em sede de preliminar, quando ele tenta suprimir a instância de origem, seja no próprio mérito, onde ele tenta transformar o que a própria lei diz, que é 100%, para 10%. O doutrinador Predidier fala que o próprio Estado ele não pode ir de contramão à decisão dele. Se o próprio Estado criou o patamar de 100% com a Lei Complementar 224/2020, o próprio Estado não poderá ir contra o próprio diploma legal, sob pena de incidir no vedado instituto vinire contra facto próprio. Ou seja, o que é o vinire contra facto próprio? O próprio Estado contrariar uma norma criada por ele. Por essas razões aqui expostas, pedimos encarecidamente que essa turma mantenha a decisão prolatada pelo juiz, exarada pelo juiz de base, mantendo em totum o patamar fixado de 100%, sob pena de supressão da instância de origem. É como eu finalizo essa sustentação oral. Bom dia a todos os desembargadores. Bom, passa a palavra aqui à doutora Marileia para confirmar ou não o parecer do Ministério Público. Bom dia a todos, né, excelentíssimos embargadores, servidores, nobres advogados. Aqui, eu estou olhando aqui o processo, né, a gente às vezes não tem muitas peças, mas aqui é um agravo. A gente ainda tem que analisar aqui que a pensão... eu pergunto ao nobre advogado, com a licença do senhor presidente, desembargador Raimundo Barros. Pois não, fique à vontade. Essa pensão era só para o filho, nobre advogado? Excelência. Não, senhora. O filho era uma parte para o filho e outra parte para a beneficiária. O que é que o filho fez? Renunciou de próprio punho e foi juntado no processo. Não, mas ela está se referindo, doutor, à pensão judicial que foi fixada. Não, não tem pensão judicial. Não tem pensão judicial. É? O que foi fixado aí, é isso que eu estou tentando fazer entender, que está induzindo essa Câmara a erro. Não foi fixada a pensão judicial. Foi fixada pelo próprio IPREV. Foi dada entrada no pedido e o IPREV otorgou 10% só, violando a própria lei dele. E o filho da beneficiária, ele renunciou o valor dele em prol da mãe. Excelência, inclusive eu estou vendo aqui que é 100%, né? Foi dado pelo juiz Acorda, exato, na que tutela. fez toda a instrução Exato. na tutela, né? Excelência, eu vou, com todas as vênias, eu vou retificar em banca, esse parecer aqui, viu? Porque eu entendo, com todas as vênias, a nobre procuradora de justiça, que eles eram casados, né? Então, fica uma situação, até porque a gente está em sede de agravo, a gente não pode estar discutindo o mérito, né? Então, eu vou pelo improvimento, excelência. Muita segurança. Muito bem. Bom, a questão aqui, senhores desembargadores, desembargadora Francisca e desembargador Castro, a discussão que vai se centrar no mérito, não hoje, é sobre se a agravada Maria Raimunda de Souza Costa tem direito a essa pensão por morte do marido de 100%.
ele era militar. As informações que nós vimos aqui é que ele era uma pessoa, digamos assim, que não administrava bem seus recursos, sua vida. E por isso, ela, numa forma de ajudar o filho, conseguiu que o IPREV estabelecesse à época 10%, separasse 10% do vencimento dele. Aqui nós não vamos entrar ainda na discussão, eu vou preferir manter a decisão do juiz de primeiro grau, que mandou implantar 100% do valor do benefício, sendo que no mérito nós vamos ter que apreciar isso, porque existe uma regra que diz, se a viúva separada de fato ou separada já tinha pensão judicial, o valor da pensão será nesse percentual da pensão judicial fixada. O que nós estamos vendo que ainda restam muitas dúvidas aqui a ser tiradas. De modo que eu estou aqui citando aqui várias jurisprudências, inclusive do nosso tribunal, estou citando aqui do desembargador Jaime, do nosso presidente Paulo Sérgio Belter Pereira, estou citando inclusive uma decisão minha, né? Estou citando aqui da saudosa desembargadora Cleonice Silva Freire, e preservando a segurança jurídica inerente às decisões judiciais, entendo que devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada, até a apreciação do mérito. Não tinha exposto, conheço e nego provimento ao agravo, para manter a decisão de origem na integralidade. É como voto. Desembargador Castro. Vossa Excelência está negando o provimento. Estou negando. Tá. No momento estou negando. Uma matéria que vai ser ainda analisada no mérito, eu acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Francisca Galiza. Bom dia a todos, senhor presidente Raimundo Barros, nobre desembargador Castro, a procuradora, doutora Marilé, minha amiga pessoal, os demais funcionários aqui, os nobres advogados, doutor Bruno. Eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Muito bem. Sim, sim. Vou colocar aqui que eu vou publicar o resultado, né? É agravo conhecido, mas que se nega provimento à unanimidade nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial modificado em banca. Muito obrigado, doutor Bruno. Gustavo, obrigado. Pessoal, bom trabalho para vocês. Com licença. Até o próximo. Muito bem. Como há pedido de preferência, senhores desembargadores, de um processo que é da terceira Câmara de Direito Privado, momentaneamente nós vamos suspender os trabalhos da quinta Câmara e iniciar os trabalhos da terceira Câmara de Direito Privado. Qual é o número da pauta aí, senhor secretário? É o terceiro processo da relatoria do desembargador Castro, que eu vou anunciar. É uma apelação, apelante Apvida, Assistência Médica Limitada e Ultrassom SS, advogado Isaac Costa Lázaro Filho, segundo apelante Elisa Carla de Lima Pereira, advogado César Augusto de Souza Gomes Timóteo. A primeira apelante é Invertius Paulo, Elisa Carla de Lima Pereira, com o mesmo advogado, e a segunda apelante é Apvida, também com os mesmos advogados. O parecer ministerial da doutora Sâmara é pelo desprovimento do recurso. O relator, o desembargador José de Ribamar Castro, a quem passa a palavra. Vamos ver o relatório, presidente. São duas apelações, uma interposta pela Apvida e outra por Laisa Carla Pereira, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo juiz da 4ª Vara Civil de São Luís, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos de indenização por danos morais, proposta por Laisa Lima Pereira. Na origem autora, ajuizou a referida demanda, alegando ser beneficiária do plano de saúde requerido
e que em janeiro de 2020 passou a apresentar dores abdominais e por isso foi ao Hospital Guará, que é também o ultrassom estabelecimento da segunda requerida, ultrassom. Após o exame foi constatado que a requerida estava grávida há um mês e apresentava processo inflamatório apendicular. Apesar de a autora permanecer no hospital por 3 dias com fortes dores abdominais, houve a demora no diagnóstico cirúrgico de apendicectomia de urgência. Posteriormente, a tardia solicitação do médico para a cirurgia de urgência, o plano negou o procedimento sob a justificativa de que a autora não teria cumprido ainda o período de carência. Diante disso, a autora foi obrigada a sair do hospital requerido e para o socorrão realizar o procedimento cirúrgico necessário para o restabelecimento de sua saúde. Ela foi fazer o apendicite, a cirurgia de apendicite no socorrão. O magistrado do primeiro grau, em sentença de número número do ID, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o plano de saúde ao pagamento de R$10.000 em danos morais, além de honorários de 15% sobre o valor da condenação. Resignada, o plano de saúde, que é o primeiro apelante, depois o recurso de apelação, vem o número do ID, sustentando em regime a ilegitimidade passiva do hospital e a necessidade de cumprimento de carência de 180 dias, não possuindo a obrigação legal ou a contratual em custear serviço de internação, inexistindo, na hipótese, qualquer ato ilícito após ensejar a indenização pretendida. Segundo a apelante, por sua vez, ante os fatos ocorridos, ao longo do processo, vem interpor o recurso adesivo de apelação, pois também possui interesse de que seja reformada parcialmente a sentença proferida pelo juiz do primeiro grau, tendo em vista a necessidade da majoração por danos morais deferido à recorrente. Requer, assim, a majoração de danos morais fixados na sentença para R$40.000. Contra razões, segundo apelante, vem o ID, tem o número do ID, e a Procuradoria-Geral de Justiça, a doutora Sâmara, manifestou pelo improvimento do recurso dos apelos. É o relatório, presidente. Bom, pela ordem, né? Qual o primeiro apelante aqui? É a Apivida, né? Quem está habilitado aí pela Apivida? Bom dia, excelências. Sou eu que estou aqui na tribuna para fazer a sustentação oral pela Apivida. Pois não, resiste o nome ao AB e a parte já sabemos que Vossa Excelência vai defender. Perfeito. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os integrantes dessa Comissão da Câmara, passo aqui na pessoa do ilustre-presidente do desembargador Raimundo Barros, a doutora Procuradora de Justiça, que funciona nessa sessão de hoje, servidores, colegas advogados, eu faço também na pessoa da colega que irá me suceder na tribuna. Me chamo Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior, vou sustentar aqui, advogado regulamento escrito na OAB do Maranhão 11.579, vou sustentar as razões da apelação civil da Apivida Assistência Médica. Excelência, prometo ser breve nas minhas considerações, para contribuir aí com o andamento dos trabalhos. Aqui, já relatado pelo desembargador Castro, trata-se de uma apelação civil que visa reformar a sentença que condenou, a sentença parcialmente procedente que condenou a operadora a indenização por dano extrapatrimonial na monta de R$10.000, né? E nós atacamos essa decisão por meio da apelação civil, que ora estou sustentando, pelos seguintes fundamentos. Aqui, excelências, a beneficiária, de fato, ela havia ingressado na operadora, ainda não tinha cumprido os 180 dias de carência, que consta das disposições do contrato. Na realidade, ela tinha apenas 119 dias de ingresso do plano. E quando deu entrada no nosocomio sobre queixas de dores abdominais, ela recebeu o tratamento ambulatorial, realizou diversos exames, teve à disposição a equipe médica, medicações, e quando se diagnosticou
o apendicite que acometia lá naquela ocasião. Ela não teve a cobertura contratual para a internação e o procedimento, né? Decorrente dessa carência contratual, que de fato existia no contrato e era de conhecimento da beneficiária. As disposições da carência contratual, antes de adentrar no mérito, a gente vem sustentar a preliminar de legitimidade passiva do nosocômio, considerando que o nosocômio ele tão somente aguarda as autorizações da operadora, em que pese sejam empresas que integram o mesmo polo econômico, mas são empresas com atuações distintas, né? O nosocômio, de fato, só atua na área hospitalar, então qualquer autorização de procedimentos, de fato, compete à operadora, e razão pela qual a gente pleiteia o reconhecimento da legitimidade passiva do nosocômio por tais razões. Aqui, quanto à questão de mérito, excelências, a gente sustenta que a carência contratual ela tem previsão legal no artigo 12, Manda para a gente. no artigo 12, inciso 5, B, da Lei 9656, né? A carência contratual ela não é mecanismo de limitar a cobertura contratual, mas sim ela é um mecanismo para dar previsibilidade às operadoras e evitar que se, né, tenha ingressos de plano já com doenças pré-existentes, que não é o caso do processo, mas a próprio legislador, quando instituiu essa carência, foi com essa o Instituto da Carência Contratual foi com essa intenção. Não obstante o disposto do artigo 12, o legislador preveu situações excepcionais no 35C, que em situações de emergência, aquela que demanda a intervenção imediata profissional para evitar um risco de morte ou de lesão irreparável, dispôs de mecanismo para afastar essa questão da carência contratual, e a própria Lei 9656 outorgou à agência reguladora, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, como se regulamentaria as questões os casos em que se enquadraria ou não em emergência hospitalar, que demandaria a intervenção e o próprio se afastaria a própria questão da carência contratual. E aqui, excelências, a gente chama a atenção que, no caso dos autos, a beneficiária ela teve o seu atendimento conforme a resolução, a Consul 13 de 98, que foi uma resolução do Conselho de Saúde Suplementar, que era o órgão que antecedeu a Agência Nacional de Saúde, que foi criada apenas no ano de 2000, e lá no próprio Consul ela estabeleceu aquelas regras nos casos em que não há a necessidade de uma intervenção imediata. A cobertura nos casos de carência, ela se dá de forma ambulatorial nas 12 primeiras horas. E há de se ressaltar que a beneficiária, em momento nenhum, teve essa cobertura negada. Ela, de fato, teve o atendimento, recebeu a medicação, teve o acompanhamento da equipe médica do hospital, realizou exames e teve conhecimento de qual que seria a patologia através do nosocômio naquele momento. O que de fato houve, a negativa, foi em relação à cobertura em específica da cirurgia, e a própria resolução trata que, nesses casos, ou o paciente assume a cobertura do procedimento às suas expensas, ou pode ser regulado por um leito SUS. E o que de fato aconteceu nos autos foi isso. Diante da situação fática, a paciente foi regulada por um leito SUS para que se realizasse esse procedimento. E aqui a gente há, mais uma vez, de ressaltar que a operadora ela deu cumprimento tão somente nas regras que regem a saúde suplementar. Então, não há que se falar em ato ilícito, porque, de fato, se cumpriu as disposições do contrato
e o que consta na legislação da saúde suplementar, como já mencionado. Então, Excelência, as nossas razões acusadas elas residem nessa fundamentação, né? Em relação aos danos morais fixados, a gente entende que não estão configurados, porque a paciente, de fato, teve... Excelência, acho que tem algum microfone aberto aí que... E em relação aos danos morais, a gente entende que não houve a configuração, porque, de fato, a negativa ela se deu com base nessas disposições do contrato, e a saúde suplementar, ela, de fato, a responsabilidade da operadora ela tem que ser contratual, né, nos termos do contrato. Ela não pode extrapolar esse ditame, porque nós muito sabemos que a saúde suplementar se baseia na mutualidade, então a responsabilidade em si da sua atuação, ela merece ser e deve ser nos limites do contrato, realizado entre as partes. Diante dessas considerações, Excelências, a gente vem impugnar pelo provimento do nosso recurso de apelação para que se afaste essa condenação, né, dos danos morais, e que foi arbitrado na origem em R$10.000, e argumentando, caso não seja do entendimento de Vossas Excelências pela reforma integral, para que se reduza esse valor a um patamar um patamar menor, considerando que, de fato, ela teve, sim, o atendimento, né, o que de fato foi negado foi a cobertura do procedimento cirúrgico, internação, com base nas disposições aqui já mencionadas do contrato que foi realizado entre as partes. Então, essas são as considerações que eu gostaria de trazer a essa tribuna, também já contrarrazoando o apelo da parte autora, para que pede a majoração dos honorários, ou dos danos morais. A gente surge contra esse apelo, considerando que esse tribunal já em casos análogos, não vem decidindo no patamar pleiteado pela parte autora. Então, a própria Corte Superior também já vem decidindo em casos análogos em patamares bem inferiores, razão pela qual não merece provimento o apelo aqui da parte autora. Então, eu gostaria de encerrar a minha sustentação, agradecendo a oportunidade de estar sustentando essa tribuna. Devolvo a palavra ao ilustre presidente para o prosseguimento dos trabalhos. Muito obrigado. Bom, está habilitado também para sustentar a advogada da segunda apelante, Laisa Carla Lima Pereira. Doutora, por gentileza, se identifique. E existe a OAB e a parte da defendendo para fim de constar na ata da sessão. Excelência, bom dia, licença. Nessa sessão está do autor André Alves de Oliveira? Não, esse julgamento aqui ainda não é relacionado com o senhor André Alves de Oliveira. Aqui é Apivida versus Laisa Carla de Lima Pereira. Certo, mas é nessa sala? Você pode me confirmar, por favor? Como? É nessa sala? É com o senhor? Porque eu estava aguardando um link que recebemos no e-mail, mas não abriu lá. E quando eu entrei em contato, me informaram que seria nessa sala. Bom, no momento, doutor, nós estamos julgando esse processo. Quando encerrar esse julgamento, eu vou mandar a secretaria ver se tem algum outro processo com o nome que a senhora está dando. Eu volto a perguntar, obrigada. tem algum advogado da apelante, segunda apelante, Laisa Carla de Lima Pereira? Bom dia, Excelência. Sou eu, Priscila Karen Oliveira Rocha, OAB MA 16554, representando Laisa de Lima Pereira. Com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem dou os meus sinceros cumprimentos aos demais presentes aqui nessa sessão de julgamento, conforme realizado o relatório dessa demanda,
É de conhecimento de todos que a senhora Laisa obteve um diagnóstico tardio para que fosse realizado o procedimento cirúrgico, estando com 1 mês de gravidez. A sentença de primeiro grau deferiu o pleito do pedido de indenização por danos morais no importe de R$10.000 e honorários em 15%, contra a qual as partes Ultrassom Serviços Limitada e a Apivida Assistência Médica Limitada interpuseram recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, principalmente com relação, expondo principalmente 3 pontos sobre os quais gostaríamos de nos debruçar sobre. Em sede de preliminar, arguiu a legitimidade passiva da Ultrassom Serviços Médicos S.A., Hospital do Arais. Em segundo lugar, que não foi respeitado o período de carência de 180 dias, vez que na ocasião a paciente contava com apenas 119, e razão esta pela qual alega que não teria sido praticado nenhum ato ilícito, e que o seu atendimento, a sua responsabilidade estaria limitada às 12 primeiras horas. Tais argumentos foram contrarrazoados e não devem prosperar, especificamente com relação à preliminar de ilegitimidade sustentada, em virtude do princípio da asserção e com base na responsabilidade objetiva prevista no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, conforme constatada em sentença de base. No mérito, igualmente, não se sustenta a alegação de ausência de carência do prazo de 180 dias, pois o caso da autora ele se enquadrava em uma situação de emergência que, segundo o próprio contrato firmado entre as partes, que foi juntado no DOC 7, especificamente na página 13 do documento, onde vem especificando e delimitando o que seria o atendimento de urgência e emergência, verifica-se que a paciente ela se enquadrava perfeitamente na situação de emergência, pois o seu quadro ele implicaria em risco à vida e lesões que seriam irreparáveis. Para além disso, de acordo com o diagnóstico emitido por empregado das próprias empresas, a paciente ela necessitava de cirurgia imediata, porque para além da apendicite se tratar de um quadro clínico grave, ela ainda estava grávida de 1 mês. Segundo artigos científicos, é possível verificar que em casos onde há perfuração do apêndice, o índice de mortalidade ele alcança o patamar de 5%. Porém, ao passo que, caso haja a perfuração desse apêndice, esse percentual ele pode subir para até 36%. A situação era tão emergente que, ao chegar no Hospital Municipal de Djalma Marques, a paciente ela foi encaminhada diretamente para o centro cirúrgico, dado seu estágio avançado da anomalia e o risco de vida a qual foi submetida juntamente com o seu filho. Tais situações aqui eu trago à tribuna para que seja verificado e evidenciado a situação de emergência a qual a paciente se encontrava naquele momento. Também não deve prosperar o argumento de responsabilidade limitada às 12 primeiras horas de atendimento, sem garantia de cobertura de internação clínico-cirúrgica, sob o fundamento da existência de cláusula específica no contrato. Em verdade, a referida cláusula é manifestamente nula, tendo em vista que a limitação do atendimento aos pacientes que estão em situação de urgência e emergência é conduta ilegal e abusiva praticada pelas operadoras de plano de saúde. Explico. Primeiramente, em virtude do princípio da boa-fé, presente nas relações de consumo, que impõe às partes o dever de agir de forma leal, transparente e honesta. Dessa forma, limitar o atendimento às 12 primeiras horas cria uma restrição injustificada ao consumidor que se encontra em momentos de extrema necessidade. Segundo fundamento se dá pelo fato de que a Lei 9656 de 98, que regulamenta os planos de saúde, ela não estabelece de forma expressa a limitação a essas 12 primeiras horas de atendimento.
Bem verdade também é que resoluções ou normas administrativas que são hierarquicamente inferiores não podem limitar o alcance de uma lei ordinária. Esse tem sido o entendimento, inclusive, do nosso tribunal, onde faço aqui um destaque, peço vênia para ler, para expor e trazer à tribuna o agravo de instrumento que foi recém-julgado durante o período de 23/3 de 2023 a 30/6 de 2023. O agravo de instrumento de número 0821 791, dígito 70 de 2022, no qual foi negado provimento ao agravo interposto pelas empresas em decorrência da relação contratual entabulada entre as partes, sendo afirmado que seria imprescindível a autorização da realização de cirurgia. Essa prescrição de cirurgia, ela foi evidenciada e ela foi colocada, foi sopesada em comparação ao direito à vida e à saúde dos pacientes. Então, este tribunal ele tem decidido pela ilegalidade dessa lei e dessa cláusula limitativa ao atendimento das 12 primeiras horas. Considerando todos esses fatores, e que a autora, ela de fato se encontrava em uma situação de emergência, com prescrição médica para a realização da cirurgia, o dano moral, ele resta configurado pela presença de todos os seus requisitos. E exporei aqui cada um deles. A começar pelo dano, manifesto primeiro, pela espera pelo laudo médico durante 3 dias, que foram suportados com dores inenarráveis pela paciente. Segundo, a agravação da situação em razão do seu estado gravídico. Terceiro, a agravação da paciente em razão do diagnóstico demorado pelo procedimento cirúrgico. E quarto, a recusa na realização desse procedimento, que fez com que a paciente necessitasse se deslocar às pressas para o hospital público, mesmo pagando religiosamente as suas mensalidades de plano de saúde. Quinto, o risco à vida a qual foi submetida juntamente com o seu filho. E sexto, o desgaste físico e emocional sofrido pela senhora Laísa e seus familiares. O ato ilícito praticado pelas empresas, ele é manifesto pela recusa na realização de procedimento cirúrgico, visto que a paciente se enquadrava na definição de situação de emergência, a qual previa carência de apenas 24 horas, e a suposta alegação, argumento de que a empresa somente seria responsável pelas primeiras 12 horas de atendimento, por ser uma cláusula abusiva. O nexo de causalidade ele é revelado pelo fato de que a senhora Laísa somente necessitou passar por todo esse sofrimento em razão da negativa das empresas em realizarem o procedimento cirúrgico, alegando uma suposta necessidade de uma carência a qual não se enquadrava a situação da autora. Nesse sentido, quanto ao reconhecimento do dano moral, é irretocável a sentença de base. Não obstante, se faz necessário ponderar sobre o valor outrora arbitrado, razão pela qual a recorrente interpôs apelação adesiva. E nesse aspecto, especial atenção deve ser dada aos critérios utilizados para sopesar o dano moral, pois o jogador ele deve observar, além da capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização ele deve ser fixado em parâmetro que atenda o caráter pedagógico, de forma a desestimular a reiteração dessa conduta ilícita, bem como ao caráter punitivo. Dito isso, excelências, em simples pesquisa com o CNPJ das empresas nos sites de busca, foi possível observar que estas possuem alta capacidade econômica. E aqui peço vênia para ler o capital social de cada uma, sendo a Ultrassom Serviços Médicos S.A., contando com capital social de R$ 4.172.166
perdão, 4.172.166.197,42, ao passo que a Apivida Assistência Médica S.A. conta com um capital social de R$ 5.193.571.773. A importância de trazer esses números aqui para que possamos verificar a vultuosa quantia que gira em torno dessas empresas. E, se considerarmos o valor requerido em sede de inicial a título de danos morais, qual seja R$ 40.000, é possível verificar que esse valor ele se encontra de forma proporcional, porque de forma alguma afetaria de forma significativa os lucros das empresas. E segundo, se sopesarmos, ele se mostra razoável se sopesarmos o valor das 2 vidas que estavam em vias de serem ceifadas pela negativa de procedimento cirúrgico. Frisa-se, excelências, que a sobrevivência da recorrente ela não se deu por qualquer ato de benevolência das empresas. Em verdade, a sua sorte foi lançada a disponibilidade cirúrgica do sistema público de saúde, que, por sorte, deu um desfecho diferente da condenação à morte a qual as empresas imputaram a recorrente. Dito isso, é a presente sustentação oral, com o fito de requerer que essa douta Câmara mantenha o reconhecimento da indenização pelo dano moral suportado pela recorrente, mas que esse seja majorado em patamar razoável, considerando a alta capacidade econômica das empresas e para que esse instituto ele cumpra não somente o seu caráter indenizatório, mas também o punitivo e o pedagógico. Agradeço a atenção de todos. Bom, encerrada a sustentação, devolvo a palavra à Sua Excelência, o relator. Doutora Marilei, mantém o parecer. Excelência, eu mantenho o parecer. Pois não, senhor relator, com a palavra. Do Ministério Público e pelo improvimento dos recursos. Eu vou explicar o que aconteceu, não vou nem ler o voto explicar. A apelada, ela fez um plano de saúde com a apelante. E não foi levado em consideração o período de carência, porque o que nós temos nos autos são mensagens, porque a apelante estava apelada no início da gravidez, e por essa razão o plano foi aceito. Então, nesse período, após o plano, ela sentiu um problema de dores abdominais e foi levada para o Hospital Guará. Hoje o nome acho que de fantasia é Guará, mas é ultrassom. E lá foi diagnosticado que não tinha nada com a gravidez. Era apendicite. E era grave a situação. Emergência. Então, mesmo que fosse de emergência, não tivesse acobertado pela carência, mas ali, naquela situação, era possível, porque nós já temos vários julgados nessa situação. O que o plano faz? O que ocorre? O hospital ficou dependendo do plano. E o plano não autorizou. Por essa razão, nós estamos colocando que o hospital ele não é parte legítima, como nós já temos julgados várias vezes aqui, nesse sentido, não é parte. Então, afastando a legitimidade como parte da ultrassom e figurando no polo passivo da ação somente a Apivida. Então, ela vai transferida para o Socorrão, e lá ela faz o procedimento da apendicite. Nos autos não consta nada se houve influência com relação ao parto ou não consta só da apendicite. O juiz entendeu que, em face da urgência do problema de apendicite, ele julgou procedente e estabeleceu um percentual de R$10.000 em desfavor da Apivida. Então, e a parte apelada, ela está requerendo que esse valor seja majorado para 40 mil. Então, nós estamos colocando dentro dos nossos patamares aqui da Câmara, mantendo a decisão do juiz,
com o valor de R$10.000, acompanhando o parecer do Ministério Público pelo improvimento de ambos os apelos. É como voto, presidente. Muito bem. Desembargadora Francisca Galiza. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho, então vamos publicar o resultado. Apelação conhecida, ambas as apelações, e desprovidas nos termos do voto do relator e ainda de acordo com o parecer ministerial. Agradeço, excelência, me despeço aqui desejando Pois não, uma excelente doutor. sessão. Agradecemos Até a também próxima. a sua colaboração. Obrigada, bom trabalho a todos. Bom, o próximo pedido de preferência é o número 4 da pauta da Terceira Câmara de Direito Privado. É uma apelação civil. Apelante é Josélia Transportes Limitada, advogada Carla Dominique de Araújo Mesquita. E o primeiro apelante e o segundo apelante é Marco Polo S.A., advogado João Joaquim Martinelli. Terceiro apelado, Pavel São Luís Limitada, advogada Eliana Costa Souza. O relator sou eu e o parecer ministerial é pelo desprovimento de ambos os apelos. Parecer da doutora Marilé, que nos acompanha hoje. Então vamos fazer aqui o relatório e depois facultar a palavra aos advogados. Trata-se de apelações cíveis, a primeira interposta por Pavel São Luís Limitada e a segunda por Marco Polo S.A., contra a sentença proferida pela juíza de direito da 9ª Vara Civil da Comarca de São Luís, no bojo da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Josélia Transportes Limitada, ora apelado. Ao propor a demanda originária, a empresa que atua no ramo de transporte de passageiro e locação de veículos pela via terrestre, alegou que adquiriu 3 ônibus novos da segunda apelante, em negociação intermediada pela primeira apelante, visando satisfazer contrato de locação firmado em 2014 com a empresa Horizonte Logística, pelo qual receberia o valor de R$60.000. Aduziu que após a finalização das tratativas bancárias para financiamento dos ônibus, não pôde utilizá-los, vez que constatou que estes foram entregues sem inscrição na base de índice nacional, BIM, situação que impediu o emplacamento dos veículos, de forma que foi obrigada a realizar a locação de 4 ônibus pelo valor de R$1.000 a diária para cumprir o contrato firmado com a empresa Horizonte, situação que lhe acarretou prejuízo no importe de R$70.000, além do pagamento de multa por infração de trânsito no valor de R$2.180, motivo pelo qual requeriu indenização pelos danos materiais referidos, além de lucros cessantes e danos morais. O juiz Acó, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a apelante ao pagamento de R$72.180 a título de danos materiais. Inconformado, o primeiro apelante, Pavel, interpôs o presente recurso e sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vez que, na sua visão, não se trata de relação de consumo, pois o apelado adquiriu os veículos visando ao incremento de sua atividade empresarial e não como destinatário final, bem como alega inexistir consórcio passivo unitário, descabendo a responsabilidade solidária entre os requeridos, ora apelantes. Aduz que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, pois inexiste causalidade entre os entraves da contratação da apelada com terceiro, incluindo a locação e a aquisição de veículos dos primeiros e segundos apelantes, pois o suposto contrato locatício restou firmado em julho de 2014 e os veículos foram adquiridos apenas em fevereiro de 2015. Diz que o suposto contrato de locação não está assinado, bem como que as afirmações da apelada são contraditórias. Relata que os ônibus adquiridos possuem capacidade de 30 passageiros e os locados em substituição são para 45 passageiros, o que denota desproporcionalidade com a finalidade do contrato firmado com o terceiro. Assevera que inexiste efetiva comprovação do pagamento do valor de R$70.000 a título de locação, além de restar demonstrado o cadastro dos veículos na BIM, não subsistindo motivo alegado para paralisação dos veículos.
Sob tais considerações, requer o provimento do primeiro apelo. A segunda apelante, em suas razões recursais, também impugna pela reforma do comando sentencial, alegando que não há incidência das normas consumeristas. Afirma que os 3 veículos adquiridos pela autora estavam devidamente cadastrados na BIM, Base de Índice Nacional, bem como devidamente emplacados e rodando normalmente, além de ter sido expedida notificação extrajudicial apelada para retirar os veículos de suas dependências e efetivar o pagamento da primeira parcela de 30% da compra, de forma que os ônibus não foram devidamente regularizados em razão da inércia da apelada. Sustenta inexistir dever de reparação, vez que a apreensão dos veículos denota que a apelada não regularizou os veículos, para que estes pudessem transitar, bem como o contrato firmado com o terceiro, que sequer foi assinado e não pode ser considerado como prova válida, além da suposta contratação com a empresa Horizonte ter ocorrido em 9 de julho de 2014, corrijo, bem antes da aquisição dos veículos, que se deu em fevereiro de 2015. E a alocação apenas em 6 de julho de 2015, inexistindo prova do efetivo pagamento do aluguel no importe de R$70 mil. Finaliza alegando ser descabida a condenação por multas em face da apreensão dos veículos. Assim, requer o provimento do segundo apelo. Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento dos primeiros e segundo apelos. E a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da doutora Marilé, manifestou-se pelo conhecimento desse provimento dos apelos. É o relatório. Inicialmente, estão habilitadas aí para sustentação a primeira apelante é Marco Polo S.A. Por gentileza, quem está habilitado aí para defender a Marco Polo? Bom dia, Excelência. Sou eu, Denise Jacques Marcantônio, inscrita na OAB Rio Grande do Sul, 58433. Muito bem, com a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos, eminentes desembargadores que compõem essa ínclita Câmara, representante do Ministério Público, servidores, demais advogados. Eu trago aqui uma questão que a Marco Polo, empresa, minha cliente, vendeu para a apelada 3 ônibus. E no final dessa relação negocial, ela terminou tendo que pagar a alocação de 4 ônibus. Então, aí já começa a aparecer uma distorção na situação. Além, então, de como muito bem foi relatado pelo eminente relator, a inadimplência da empresa, a empresa comprou os 3 ônibus e teve que ser notificada para retirar esses ônibus do local da compra, onde eles foram entregues, porque ela não queria pagar os 30% que ela tinha que, ela própria, usar recursos, e ela não os tinha. Então, toda essa urgência que ela precisava, que teve que locar os veículos, já fica comprovada, algo está mal. Continuando, Excelências, a questão da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porque está determinado que, para ser consumidor, ele tem que ser destinatário final. Essa empresa não é destinatária final, ela não comprou o ônibus para uso próprio, ela comprou para a atividade comercial dela e para implementar essa atividade. Então, não há a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ela alega ainda, a apelada alegou em primeiro grau e a apelante foi condenada por ter responsabilidade pela apreensão dos veículos. Mas vejam, Excelências, não foi a minha cliente que colocou esses veículos de forma precipitada em circulação. Eles foram colocados em circulação pela apelada. Então, se ela foi multada antes dela ter feito os procedimentos de emplacamento e ter colocado por vontade própria esses carros em circulação, fogem do controle da apelante Marco Polo. Igualmente, a questão dos danos morais,
a minha cliente foi condenada a pagar a locação de 4 veículos, mas ela só vendeu 3. Então, aí tem uma disparidade. Como pode uma pessoa que precisa de 4 veículos comprar 3 e imputar ao vendedor a locação de 4? Não é possível isso, né? Então, aí aparece muito essa disparidade. Ademais, as datas, como bem relatado, são incompatíveis. Ela firmou o contrato com a empresa que ia alocar esses veículos. 7 meses depois, ela pede para comprar os veículos da Marco Polo. Esses veículos são entregues, porque a Marco Polo ela é em Caxias do Sul, que fica a 100 e poucos quilômetros de Porto Alegre, e esses veículos foram transportados até São Luís do Maranhão, e ela tem que ser intimada por notificação extrajudicial para retirar esses veículos. Então, que pressa é essa que ela tinha e que ela precisou locar esses 4 veículos, se os 3 que ela comprou, ela teve que ser intimada para ir lá buscar. Outra questão também é a quantidade de passageiros. Ela alocou veículos muito maiores do que os que ela comprou, o que denota que não foram para a mesma negociação. Ela não utilizava, ela não precisava dos veículos que ela comprou de 35 passageiros e ela alocou de 44 passageiros, ou seja, uma quantidade muito maior. E, por fim, então, essa questão da condenação do ressarcimento das multas, não há nexo causal, a Marco Polo não colocou esses veículos em circulação, e quem colocou os veículos que deve arcar com o pagamento dessas multas. Então, excelências, eu peço da tribuna o provimento do recurso de apelação da Marco Polo pelos fatos que eu acabei de mencionar. Muito obrigada, bom trabalho. A outra advogada habilitada? Bom, ainda temos algum advogado habilitado aí para a defesa, para a sustentação? Muito bem. Não havendo mais advogados habilitados para a sustentação, vamos ao voto. Doutora Marileia, como se manifesta? Pelo desprovimento, excelência, de ambos os apelos. Muito bem. Inicialmente, entendo, aqui é um entendimento meu, que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda não se faz necessária, porquanto a teoria finalista, temperada ou mitigada somente, possibilita a proteção consumerista às pessoas jurídicas quando contratada, conforme o caso, a vulnerabilidade desta diante do fornecedor de produtos e serviços. No caso em tela, a recorrida atua no ramo de transporte de passageiros e locação de veículos pela via terrestre, de forma que, além de não ter adquirido os veículos como destinatária final, está bem notória expertise na aquisição de ônibus para o desempenho de sua atividade, fim, não restando evidenciada a vulnerabilidade jurídica, econômica ou técnica a impor as normas consumeristas no presente caso. E, desse modo, afastando-se a relação de consumo, entendo que a recorrida não conseguiu fazer prova de suas alegações em relação ao dano material alegado, como impõe a norma do artigo 3731 do CPC. É disso que, aspas, o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano nos exatos termos do disposto no artigo 944 do Código Civil. Fecho aspas, esse aqui é um julgamento em que foi relator
no STJ, o ministro Marco Aurélio Belize. Voltando ao voto, assim, para a existência do dever de indenizar, é necessária a concorrência dos seguintes elementos: conduta, ação ou omissão, e o nexo de causalidade e o dano. Ainda em relação ao dano, importante ensinamento de Silva Venosa. Somente haverá possibilidade de indenização se o ato ilícito ocasionar dano. O dano ao interesse deve ser atual e certo, não sendo indenizável, a princípio, danos hipotéticos. Sem dano ao interesse violado, patrimonial ou moral, não se corporifica a indenização. A materialização do dano ocorre com a definição do efetivo prejuízo suportado pela vítima. Fecho aspas. Com efeito, a controvérsia reside nos supostos danos materiais sofridos pela apelada, em face da aquisição de 3 ônibus das recorrentes, sem que os veículos estivessem regularizados na base do Índice Nacional BIM, o que, em tese, teria impossibilitado a utilização destes e ensejou a locação de veículos visando satisfazer contrato de prestação de serviço com terceiro. Não obstante, entendo que não restou comprovada a suposta contratação da apelada com a empresa Horizonte, a qual seria alegada a causa de aquisição dos veículos dos apelantes. E, ao final, também a relação de causalidade desta aquisição com a alocação de outros veículos que ensejaria o dano material reivindicado. Por certo, verificando o caderno processual, observe que realmente o contrato de locação ID 233-539-16, página 7/17, não está assinado pela recorrida e pela empresa Horizonte, de forma que não existe comprovação válida da relação contratual que supostamente teria dado asa à alocação de outros veículos e ensejado os prejuízos àquela. Em outras palavras, se não comprovada a existência da relação contratual que ensejou a alocação de outros ônibus, não há como relacionar tal despesa, prejuízo, com a suposta ausência de cadastro na BIM, referente aos veículos fornecidos pelos apelantes. Assim, não é possível correlacionar o valor gasto com a alocação de veículos a uma relação contratual que sequer está aprovada nos autos, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da apelante, suposta ausência de cadastro na BIM e o dano alegado. Por sua vez, o contrato de locação pactuado com a empresa Transescurinho, citada também, referente a 4 ônibus, não indica qualquer vinculação com a suposta relação contratual firmada pela apelada e a empresa Horizonte, além de ter sido firmada em 6 de julho de 2015, ou seja, após 1 ano da data da minuta contratual apócrifa de 9 de julho de 2014. De forma que não existe comprovação fática ou documental que comprove a relação do aluguel de 4 ônibus, de 45 lugares, para substituir 3 novos, com capacidade para 30 passageiros. Também não há comprovação do pagamento efetivo de R$70 mil a título de aluguel, pois somente existe nos autos um único recibo no importe de R$6 mil, datado de 10 de agosto de 2015. Situação que denota não está provada a existência, tampouco a quantificação do dano materiais. Ademais, é forçoso reconhecer que a parte autora, ora apelada, foi contraditória em sua postulação, porquanto, embora alegue que os ônibus não estavam registrados na BIM, 2 desses ali foram apreendidos em 6 de julho de 2015, pois, por sua vontade, circulavam sem placas. Nesse contexto, entendo que tal situação também corrobora a ausência de nexo causal entre a compra e venda dos ônibus fornecidos pelas apelantes e o contrato de locação que teria sido firmado com a empresa Transescurinho, pois se a locação de outros ônibus era para substituir os fornecidos pelas apelantes, não se justifica que os novos veículos estivessem rodando sem relação alguma com o contrato de locação firmado com a empresa Horizonte. E aqui ainda afirmo que, além de não poder se exigir das apelantes o pagamento de aluguéis sem correlação com a suposta ausência de cadastro dos veículos novos na BIM, com muito mais propriedade, é impossível cobrar o valor das multas aplicadas em face do referido ônibus circularem de forma irregular, conduta praticada por iniciativa da apelada.
Eu cito aqui várias jurisprudências dessas sobre a matéria. Cito aqui do desembargador Jamil de Miranda Gedeon, cito ainda da desembargadora Ângela Salazar, e fazendo a conclusão, sem provas do alegado, resta inviabilizado o acolhimento do pleito autoral, que enseja a reforma da sentença, bem como a inversão dos ônus de sucumbência, devendo a verba honorária ser fixada no patamar máximo, conforme a norma do artigo 85 seguinte do CPC. Ante o exposto, em desacordo com o parecer ministerial, conheço e dou provimento aos primeiro e segundo apelo para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda. É como voto. Senhor desembargador Castro. Estou de acordo, presidente, eu acompanho. Desembargadora Francisca Galiza. Acompanho Vossa Excelência. Muito bem, então proclamando o resultado. Apelos conhecidos e providos à unanimidade nos termos do voto do relator e em dissonância ao parecer ministerial. Agradecemos a presença da senhora advogada e está dispensada se não quiser continuar conosco. Muito obrigada, Excelência. Bom trabalho. Vamos anunciar outro pedido de preferência, é o 7º da pauta da terceira Câmara de Direito Privado. É uma apelação vinda de Imperatriz, apelante André Alves de Oliveira. Advogada Luísa do Nascimento Bueno Lima. E apelado é o Banco Fixa S.A. Advogada Fernanda Rafaela Oliveira de Carvalho. O relator é o desembargador José de Ribamar Castro e o Ministério Público foi sem interesse. Desembargador Castro, com a palavra. Sustentação, presidente. Por ter uma advogada aí Bom dia, tem sim. Eu estou em substituição. A senhora vai Pelo sustentar. Banco Fica, tá? Pela Tá bom. parte apelada. A senhora sustenta pelo Banco Fixa, é isso? Isso. Hoje, Banco C6. Eu vou ler aqui a emenda, presidente. Vamos fazer daquele, né? Depois Vossa Excelência conversa com a informação para advogado. Então, é apelação civil, ação declaratória de inexistência de relação contratual, repetição de danos morais, empréstimo consignado, benefício previdenciário. Então, nós temos aqui aquela primeira tese nossa do RDR, e eu digo na segunda parte da emenda, que na espécie o banco apelado apresentou prova capaz de demonstrar de forma inequívoca, isso de acordo com o artigo 373 do CPC e o IRDR 53.983/2016, ao comprovar que houve efetivo empréstimo discutido nos autos, conforme o contrato do ED. Aqui a apelante, a ocorrência de nulidade na sentença pela ausência de produção de prova no processo instrutório, o que entendo não merece prosperar na medida em que foi registrado na decisão todos os elementos necessários para o desenvolvimento da controvérsia, que já se encontra então nos autos. Portanto, presidente, foi um empréstimo consignado, o banco comprovou que na verdade houve esse empréstimo, contrato normal, a pessoa recebeu então o valor correspondente àquilo que havia então contratado, razão pela qual nós estamos manifestando pelo improvimento do recurso e o Ministério Público se manifestou apenas pelo conhecimento. É o voto, presidente. Muito bem. Doutora Elza, normalmente nessas circunstâncias em que o voto é favorável aos seus argumentos, nós, por medida de economia, perguntamos se Vossa Excelência quer insistir na sustentação
Que o voto do relator já foi antecipado. Não, Excelência, só se houver alguma divergência e que caiba algum Pois não, mas só pedido de resiste aí vista. seu nome ao AB formalmente e a parte que está defendendo. Sim, eu vou colocar no chat para a secretaria. Pois não. Desembargadora Galiza, como vota Vossa Excelência? Eu também acompanho o relator. Estão proclamando o resultado, aí no caso é a apelação conhecida e desprovida, né? A unanimidade e o Ministério Público só foi pelo conhecimento. Obrigada, Doutora bom Elza, dia. agradecemos aí sua colaboração. Bom trabalho a todos. Bom, há um outro pedido de preferência aqui, é o número 8, oitavo da pauta, continuando da terceira Câmara de Direito Privado. E eu vou anunciar, é um agravo de instrumento, de Balsas, agravante é Luiz Fernando Pazinato e outro, advogado Wagner Luiz Staroy, agravado é Guilherme Martins Dalzotto e outros. Advogado Luiz César Martins. Desembargador Raimundo Barros? Só um minutinho, deixa eu terminar aqui o anúncio aqui, doutor Ulisses. Claro. O relator sou eu e o parecer ministerial é sem interesse. Pois não. Pode falar, doutor Ulisses. Desembargador, por lealdade a essa egregia Câmara, eu, antes da sustentação oral para esse caso, eu constatei que o juiz da comarca de Balsas, ele revogou a decisão. Ele fez isso na quinta-feira da semana passada. Tá? Eu não consegui juntar a decisão no PJE, mas, diante da revogação da decisão, eu percebo que o agravo perde objeto. Ressalvo expressamente que a parte ora agravada vai interpor agravo contra essa decisão. Mas esse agravo que está anunciado para julgamento, me parece que ele perdeu o objeto. Muito bem. Bom, eu até agora não recebi nenhuma comunicação. Não foi juntado ao processo, desembargador Barros, mas então, perante o juiz aqui, de base, a decisão era o está caso da lançada. gente... O caso ser só para suspender esse julgamento, Vossa Excelência examina, e aí pode julgar monocraticamente. Tudo bem, entendeu? pode ser. E aí, se na verdade tem essas informações, serão juntadas. Muito bem, então com essa informação aí prestada pelo doutor Ulisses, nós vamos, doutor Ulisses, eu vou retirar o processo, vou suspender o julgamento para fazer essa consulta e depois ver a decisão mais adequada. Perfeitamente, desembargador. Agradeço aí a sua colaboração, a sua informação. Resiste aí na ata que o processo foi retirado de pauta para fins de se confirmar ou não que o juízo de primeiro grau já alterou, reconsiderou a sua decisão. Agradecemos sua presença, doutor Ulisses. Até uma outra oportunidade. Obrigado, desembargador.